Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Começando aí mais uma semana, mais uma temporada do Upgrade, nossa 22ª temporada, para honra e glória de Deus. E não é uma temporada qualquer, uma temporada especial, né? Então, que Deus seja louvado através de tudo que fizermos aqui essa semana e que Deus fale conosco poderosamente através dos oradores que vão trazer a mensagem, a palavra de Deus. E vamos iniciar então essa temporada convidando o nosso Deus para estar aqui conosco. Eu gostaria de convidar aqui, não sei se já está aqui com a gente. Ah, acho que eu não estou vendo aqui a pessoa, então eu vou fazer a oração. Vamos orar então, pessoal. Querido Deus e Pai, louvado seja seu nome. Obrigada pela tua bondade conosco. Obrigada pela oportunidade de mais um upgrade juntos aqui. E nós queremos pedir a tua presença, Senhor, a tua providência ao longo dessa semana. Que não seja mais uma semana, que não seja mais uma semana de oração na nossa vida, mas que essa semana seja realmente transformadora e que possamos, assim, ao findar da sexta, estar com o coração cheio e transformado da tua palavra. Que o Senhor se faça presente aqui cada manhã, abençoando cada orador e cada participante também. Pedimos a sua companhia em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos agora louvar a Deus com um hino muito conhecido, Falar com Deus.
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Esse louvor é um louvor muito lindo e é o que a gente busca fazer aqui no Upgrade, né? Falar e ouvir a voz de Deus. Bom, para começar então a nossa temporada, nós vamos abrir aqui o primeiro dia, a palavra do Senhor, com o pastor Cândido Gomes. Pastor, é uma alegria ter você aqui com a gente. Eu espero que Deus te use grandemente para falar aqui com esse povo aqui espalhado aqui do Brasil. Eu vejo aqui que tem pessoas de vários lugares, do Brasil aqui com a gente, isso é muito legal. E, pastor, seja bem-vindo aqui ao Upgrade. Espero que seja a primeira vez de outras que você volte aqui a falar conosco. E se você pudesse apresentar, né, para o pessoal que por acaso não te conheça, aí você faça a sua apresentação e já segue a palavra com o senhor. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês nesse upgrade. É a primeira vez que eu faço parte aqui desse programa e espero, como a Cláudia disse, ter outras oportunidades no futuro para a gente conversar. Eu me chamo Cândido Gomes, eu sou pastor adventista, já há 16 anos. Eu trabalho aqui no estado de São Paulo, na União Central Brasileira. Sou casado com a Melina e, enfim, é uma bênção. Trabalho com os jovens da igreja, especialmente, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje de manhã, viu? Vejo alguns rostos aqui conhecidos, de gente que a gente vai se encontrando por aí, pelas andanças. E espero encontrar vocês mais vezes, não só online, mas presencialmente aí também, por onde a gente passar, tá? Como a gente já cantou, falar com Deus é um privilégio, falar com Deus é o que eu preciso, falar com Deus é uma fonte de poder. E hoje pela manhã, no início dessa nova série, dessa nova temporada aqui do Upgrade, eu gostaria de te desafiar a um upgrade na vida de oração. Escolho falar hoje de manhã provocando você sobre este tema, oração. Se alguém me perguntasse, Cândido, na vida cristã, na sua opinião, qual é o tema mais desafiador, eu não precisaria pensar. A minha resposta é oração. Oração é, ao mesmo tempo, algo simples, mas muito complexo. É simples porque, mesmo uma criança que não sabe ler ou escrever é capaz de orar. Oração é simples, mas é ao mesmo tempo complexo. É tão complexo que nem todos os eruditos, doutores em teologia, nem todos os especialistas em religião nunca conseguiram explicar o que significa de fato orar. Como é que a gente se põe em conexão com o Deus eterno simplesmente quando se dirige a Ele em oração? Oração é complexo. É complexo também e especialmente porque a gente sabe orar, é capaz de orar, mas passa muito tempo na vida sem de fato entender o que de fato é a oração. Por exemplo, eu gosto de entender o que é oração
construindo essa resposta a partir do que oração não é. Número um, oração não é um jeito de a gente comunicar alguma coisa para Deus. Concorda comigo? O que que você comunica para Deus quando você ora? Será que há alguma coisa que ele já não saiba? Qual sentido faria orar para contar a Deus algo que ele não saiba? Ele sabe tudo. Então, oração não é uma forma de comunicar algo para Deus. Não, é mais do que isso. Segundo, orar não é algo que a gente faz para convencer Deus de alguma coisa. Eu não oro para convencer Deus de uma ideia melhor. Não é possível que ele não tenha a melhor ideia ao meu respeito. Então eu não apresento para ele uma ideia tentando convencê-lo. Não, não é para isso que a gente ora. Oração não é isso. Terceiro, eu não oro para constranger Deus a fazer algo por mim ou a me dar algo. Se a gente não se observa, a gente pode transformar mesmo a oração para nós em uma espécie de obra meritória. Então, se eu orar muito, se eu orar bem cedo, se eu orar ajoelhado, então aí Deus finalmente fará algo por mim. Não. Oração não é para constranger Deus. Então, para revisar, oração não é para comunicar algo a Deus, oração não é para convencer Deus, não é uma queda de braço, uma disputa de argumento com Deus, e oração também não é para constranger Deus a fazer algo por mim. Então, por que que nós oramos? Eu poderia falar muito tempo a respeito dessa resposta, mas eu gosto de uma versão muito curta. Eu me satisfaço com ela. Nós oramos porque Jesus orou. Nós oramos porque Jesus orou. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo os atributos divinos, nós oramos porque Ele orou, para nos pôr em conexão com o céu, para nos tornar alinhados com o céu, para ser cada vez mais parecidos com Ele. Nós oramos porque Jesus orou. E eu gostaria de, nesses minutos que tenho, compartilhar com você três capítulos da história de oração de Jesus. Três momentos da vida de Jesus, especialmente na sua experiência de oração. E a partir da experiência de oração de Jesus, nós vamos entender então. A minha resposta hoje não é porque nós devemos orar. A resposta que eu persigo hoje é o que que acontece quando nós oramos. Tá bom? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero convidá-lo a abri-la no primeiro verso. Nós vamos ler três porções, mas o primeiro texto que eu gostaria de ler com você é o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21. Lucas, capítulo 3, verso 21. O texto diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, observe a expressão, estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. O que que acontece quando nós oramos? Bem, o texto de hoje traz uma primeira resposta. O texto diz: Estando ele a orar, o céu se abriu. Quando nós oramos, o céu se abre. Não como uma descrição do fato de que antes estivesse fechado. Não. Quando a Bíblia diz o céu se abriu, quando alguém ora, o fato é que há uma disposição da nossa parte de receber o que o céu já está disposto a dar. O céu se abriu significa que quando nós oramos, a gente se coloca em posição adequada para receber o que o céu já está tentando nos dar. Quando nós oramos, o céu se abre, possibilidades se revelam,
caminhos se manifestam, ações divinas tomam lugar. Você entende? Quando nós oramos, o céu se abre. Deus já está disposto a dar, já está disposto a fazer, já está disposto a agir. Mas quando nós oramos, aí sim, o céu se abre. Eu gosto de observar esse texto, porque esse é o texto que descreve o batismo de Jesus. E quando o autor bíblico diz que o céu se abre, logo na sequência ele explica isso. O que que significa nesse caso, na oração que Jesus faz, o que significa o céu se abrir? Duas coisas aconteceram. Número um, o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea, todos viram. O Espírito Santo se manifesta em forma de pomba. Então eu entendo que quando o céu se abre, isso tem que ver também com uma ação do Espírito Santo. Muita gente acha que o céu aberto significa muito dinheiro caindo na minha conta, a cura de todas as enfermidades, todas as portas abertas para os sonhos que eu tenho, para as coisas que eu planejei acontecerem de uma vez por todas, mas eu gosto de pensar no que Deus espera nos dar. Quando o céu se abre, a primeira coisa que Deus espera que aconteça na minha vida é uma ação, uma manifestação do Espírito Santo em mim. É como naquela conversa de Jesus com os discípulos. Ele diz: Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo. Porque se Deus nos desse todas as coisas, mas não tivéssemos o Espírito, elas não adiantariam de nada. É o Espírito que me ajuda a escolher, é o Espírito que me conduz ao ter, é o Espírito que me orienta para utilizar, para acessar, para vivenciar todas as bênçãos que o céu me concede. Você entende? Quando nós oramos, o céu se abre e o Espírito se manifesta na nossa vida. Mas a segunda manifestação aí do céu aberto, que eu encontro nesse texto, a Bíblia diz que a voz do Pai foi ouvida e ele disse: Você é meu filho amado. Quando o céu se abre, eu entendo o que Deus pensa ao meu respeito. Isso constrói minha identidade, isso me reposiciona na vida. Eu entendo que não sou o que meus sentimentos dizem, não sou o que as pessoas dizem, não sou o que tenho, não sou o que consigo realizar. Eu sou o que Deus diz que eu sou, e Ele diz que eu sou um filho amado. Amém? Quando você ora, quando eu oro, então eu entendo a partir desse texto que o céu se abre para uma manifestação do Espírito Santo, para um entendimento da minha identidade, e através dessas duas coisas eu consigo então experimentar, acessar, vivenciar tudo que o céu tem preparado para mim, tá bom? Número um, então, quando nós oramos, o céu se abre. Vamos ao segundo texto? Agora no Evangelho de Marcos, se você puder retornar comigo aí algumas páginas, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 45. O texto diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. É um texto de oração. Jesus estava em oração. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, orando. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Como eu disse, esse é um texto que descreve também a vida de oração de Jesus. Ele foi a um lugar especial, estava orando, mas enquanto orava, os seus discípulos
estavam no meio daquele lago que de tão grande eles se acostumaram a chamar de mar. As ondas se avolumaram, se formaram, o vento, como o texto diz, era contrário, o barco começou a ser ameaçado, mas a Bíblia diz que Jesus estava em oração e agora Jesus vai na direção dos seus discípulos, mas não vai de qualquer jeito. A Bíblia menciona que ele vai andando sobre as águas. Ele atravessa a tempestade andando sobre as águas. Sabe o que esse texto me ensina sobre oração? Quando nós oramos, Deus nos permite andar sobre as águas, atravessar as tempestades da vida com pés firmes. Quando nós oramos, Deus nos habilita então a atravessar as tempestades da vida com pés firmes, corretamente posicionados. Sabe, irmãos, muita gente é tentada a imaginar que quando nós oramos, as tempestades desaparecem, mas isso não é verdade. Muitos chegam a pensar que quando nós oramos, os problemas desaparecem, a doença desaparece. Na verdade, a gente ora exatamente pedindo para Deus curar a doença, resolver o conflito conjugal, trazer de volta o filho desgarrado, solucionar o problema financeiro. Mas a oração não é para simplesmente fazer a tempestade desaparecer. A oração é para algo mais surpreendente. É para nos habilitar a atravessar as tempestades da vida, como Jesus fez, com pé firme, com cabeça erguida. Se você já teve a experiência de uma oração não atendida, saiba que você está muito bem acompanhado. Jesus sabe o que que é isso. Jesus orou para que os discípulos fossem um, para que os seus seguidores no futuro permanecessem unidos. Mas essa oração não foi atendida até hoje. Só no Brasil, alguns dizem que há mais de 30.000 denominações cristãs. Se tem um povo desunido, parecem ser esses os cristãos. Quer ver uma outra oração que Jesus fez que não foi atendida? No Getsemane, Jesus orou e disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa oração não foi respondida. O cálice era uma referência clara ao sacrifício, à dor, à morte, mas o Pai não tirou o cálice da frente. Louvado seja Deus, porque a oração de Jesus continuou. E ele disse assim: Não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. A oração não é para nos livrar do sacrifício. A oração nos habilita ao sacrifício, ok? Olha para Jesus no Getsemane. Jesus está num dos cantos do jardim, ele está orando, ele está chorando, ele está angustiado. Outro texto do Evangelho diz que ele está suando gotas de sangue. Tamanha a pressão emocional, psicológica, espiritual que ele está enfrentando. Se você não conhecesse o final da história e olhasse para aquela cena, de um lado, Jesus orando, angustiado, e do outro, três discípulos dormindo, você seria tentado, como eu, a pensar que daqueles grupos, quem tinha fé, discípulo, eram uns discípulos. Afinal, o salmista não diz: Eu deito e logo pego no sono, porque Deus cuida de mim. Então, quem ora, quem confia, dorme. Mas não é bem assim. Jesus estava orando, os discípulos estavam dormindo. Mas quando o primeiro soldado romano apareceu com uma espada, com uma lança, com um escudo, os que estavam dormindo, eles saíram correndo. Lembra do texto? Mas esse Jesus que estava orando, ele se levantou. Ele, com face serena,
se colocou diante daquele exército e disse: A quem vocês estão procurando? Jesus? Sou eu. É comigo. Estou pronto. Podem me levar. É porque a oração, ela não substitui o sacrifício. A oração habilita ao sacrifício. A gente ora não para a cruz desaparecer. A gente ora para Deus utilizar, se Ele desejar, até mesmo as cruzes do nosso caminho como um instrumento de bênção e salvação para nós e para outros. Está entendendo? Tem muito crente que está tentando colocar oração no lugar que tem que colocar sacrifício. A gente ora, mas não para a cruz desaparecer. A gente ora para Deus nos preparar para os sacrifícios que se apresentarem para o nosso caminho. Irmãos, a cruz está no caminho de todas as pessoas. A diferença é que quando você ora, você enfrenta até mesmo as cruzes, com a cabeça erguida, com a face serena, seguro, e Deus transforma a cruz em bênção. Quando nós oramos, Deus firma nossos pés e a gente atravessa as tempestades da vida, com pés firmes, com cabeça erguida, com segurança, com confiança. E o nosso testemunho, as pessoas olham para nós atravessando as tempestades da vida, e o nosso testemunho, ele passa a ser uma inspiração, ele passa a ser um modelo, ele passa a ser uma fonte de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós oramos, a gente atravessa as tempestades de mãos dadas com Deus, seguros. Terceiro texto, eu gostaria de terminar com esse último texto aqui. Voltando a Lucas, agora no capítulo 9, verso 28. Lucas, capítulo 9, verso 28 diz assim, irmãos: Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu no monte com o propósito de orar. É um outro texto de oração. E aconteceu que enquanto ele orava, eu gosto dessa expressão, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Até aqui. Esse texto é conhecido como a história da transfiguração de Jesus. Transfigurar é uma palavra que significa transformar, mudar de figura. No caso de Jesus, enquanto orava, o seu rosto foi transformado, a sua aparência foi transformada. Ele revelou aos seus discípulos a sua face gloriosa e divina. Quando nós oramos, então, seguindo o modelo de Jesus, nós somos transformados. No caso de Jesus, foi isso, uma revelação da sua divindade. Mas no nosso caso, quando nós oramos, nós vamos sendo transformados para parecer mais e mais com Jesus. Sabe por que que nós oramos? Porque quando nós oramos, nós vamos sendo transformados. Sabe por que que a gente precisa orar muito? É porque a gente precisa de muita transformação. Quanto mais tempo você dedica à oração, mais tempo Deus tem para trabalhar no seu caráter, no seu temperamento, nos seus gostos, na sua vida. Quanto mais nós oramos, mais Deus tem acesso aos cantos, aos detalhes, às áreas da nossa vida que precisam de transformação. Eu preciso orar mais, porque eu preciso de muita transformação. E eu gostaria de desafiá-lo a orar mais, para que Deus possa fazer a linda transformação que ele tem planejado para a sua vida. Uma vida transformada geralmente tem duas marcas, uma em cada joelho. Você consegue recapitular comigo o que nós estudamos hoje da palavra? Três coisas que acontecem quando nós oramos. Primeira, quando nós oramos,
Quando nós oramos, o céu se abre. Segundo, quando nós oramos, nós atravessamos tempestades com pés firmes, com a cabeça erguida, com o olhar sereno. Terceiro, quando nós oramos, nós somos transformados. Que Deus te abençoe, que Ele te dê disciplina, que Ele te dê força, que Ele te dê cada dia mais desejo de gastar tempo com Ele e de construir com Ele uma história de oração. Deus te abençoe, um bom dia e muitas bênçãos para o seu caminho. Cláudia, fazemos uma oração. Sim, por favor, pastor. Nada melhor do que orar agora, não é? Se você tem algum pedido no seu coração, de repente você pode se sentir à vontade assim, colocar no nosso chat aqui. Eu posso ler um ou dois pedidos e incluir nessa prece também. Se você aceitar também o meu desafio de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a colocar alguns alarmes, alguns lembretes no seu celular, para que durante o dia você pare para orar. Eu tenho alguns horários de oração. Por exemplo, eu tenho um compromisso com alguns jovens que eu pastoreio de uma forma especial, de orar todos os dias em dois horários específicos, de manhã e à noite, 7 e 9 da manhã, 7 e 9, 7 horas e 9 minutos da manhã e 7 horas e 9 minutos da noite. Também tem um outro compromisso de oração às 20 e 26. Quando dá às 20 e 26, às 8 e 26 da noite, eu tenho outro compromisso de oração. Eu gosto de colocar no meu alarme aqui um horário para orar, para parar. Quando o telefone toca, eu paro e eu oro. Gosto de orar de manhã, orar à tarde, orar à noite. Por quê? Porque a gente precisa orar. A gente precisa orar mais. Sabe, irmãos, eu nunca conheci um cristão admirável que estivesse plenamente satisfeito com a sua vida de oração. Parece que quanto mais a gente alcança, mais a gente percebe que tem terreno a alcançar. Então vamos orar mais. Vamos pedir que Deus cative o nosso coração. E eu já vejo aqui alguns pedidos que foram colocados. A Rosenilda pede por sua vida espiritual, preciso orar mais. Estou contigo, viu, Rosenilda? Preciso também orar mais. Uma outra pessoa pede por uma garotinha de 10 anos chamada Tayla, está vencendo uma batalha espiritual contra o inimigo. Vamos orar pela Tayla. Se você puder, feche seus olhos, me acompanhe nessa prece. Querido Deus, nós nos posicionamos estrategicamente no começo desse dia, na tua presença, despertos, antes mesmo de o sol aparecer no horizonte, porque nós hoje atendemos o convite do teu Espírito, Pai. Nós queremos ter mais ligação contigo, queremos orar mais. Não para contar algo ao Senhor que o Senhor já não saiba, não para tentar convencê-lo de que nós possuímos uma melhor ideia do que a tua, não para constrangê-lo a nos abençoar simplesmente porque oramos agora, ou oramos mais, ou oramos melhor do que outros. Não. Nós queremos nos pôr em conexão contigo simplesmente porque acreditamos que o Senhor é real, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem planos perfeitos para a nossa vida e queremos nos colocar nas tuas mãos, Pai, para ser o que tu queres, para ir onde o Senhor nos enviar, para ter o que o Senhor deseja nos dar. Por favor, Pai, se manifesta de uma maneira especial a cada um de nós nesse dia. Assim como o sol vai aparecendo agora no horizonte, como a noite escura vai dando lugar a um dia claro, em que conseguimos enxergar as coisas, conseguimos ver uns aos outros, que assim seja na nossa vida espiritual, que mais um dia amanheça na nossa consciência, que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que o Senhor nos dê consciência do tempo que a gente está vivendo, que o Senhor nos ajude a nos perceber, a perceber o tempo, a perceber o caminho, a perceber as nossas relações, a termos
consciência das escolhas que fazemos, Pai. Nós queremos viver a vida que o Senhor sonhou para nós, porque entendemos que o Senhor tem para nós sonhos de bênção, de paz, um futuro para nos dar. Queremos experimentar tudo que o Senhor tem e planeja para nós, Pai. Eu coloco nas tuas mãos de amor cada um desses teus filhos e filhas que estão conectados aqui no Upgrade, pedindo bênçãos especiais sobre a vida de cada um deles. A Alzenilda pede sobre a sua vida espiritual, que o Senhor ajude, Pai, na construção da sua caminhada de fé, que ela tenha tempo para orar, que ela se desenvolva espiritualmente, que ela se torne cada dia mais parecida contigo. Coloco também nas tuas mãos de amor a vida da Tayla, uma garotinha vivenciando desafios. Que o Senhor cuide dela, de sua família, de todos que estão ao seu redor, que ela seja mais que vencedora pelos méritos de Cristo Jesus. Enfim, Pai, entregamos nas tuas mãos mais este dia. As lutas que ainda nem conhecemos quais serão, os desafios, as batalhas, que as decisões que vamos tomar sejam dirigidas por ti, que as relações que nós construímos, que o ambiente da nossa casa, que os projetos em que colocamos nossas mãos sejam dirigidos, abençoados, prosperados pela tua presença na tua condução, Pai. Colocamos nossa vida em tuas mãos mais uma vez, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Uma ótima semana. Obrigada, pastor, por essa mensagem maravilhosa. Nós vamos agora, antes de passar para a turma da calçada, tirar uma foto aqui da tela para ajudar a gente na divulgação. Se você quiser abrir sua câmera nesse momento, essa é a hora, essa é a oportunidade. Se não, fica com a câmera fechada mesmo, para a gente registrar aqui a tela cheia de gente. Eu fico feliz que tem bastante gente hoje, é uma bênção isso. Vamos lá. Ó, um, dois, três e sorriam. Daí que eu vou tirar mais uma. Vamos lá, sorriam. Prontinho. Então, nós vamos encerrando aqui essa primeira parte do nosso upgrade de hoje. O pessoal que nos assiste aí depois pelo YouTube, fica o nosso convite para você participar aqui ao vivo pelo Zoom com a gente, que é sempre mais legal, né? E agora nós temos a turma da calçada, que não fica gravada, que é um momento de bate-papo, onde a gente troca um pouco de experiência, faz algumas perguntas. Então, fica o nosso convite para você participar aqui com a gente e até amanhã.